Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje meu super convidado é Gustavo Mota, futuro arquiteto, parceiro da IC. Isso aí. Isso porque ele é formado em logística, formado em administração, é nosso parceiro aqui há anos, não é? Então, Gu, sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho de legislação na construção civil, né? Por que a gente pegou esse tema? Porque agora, esses dias atrás, dia 22 de maio, nós tivemos publicado aqui em Atibaia o Código de Obras da cidade, que substitui a antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, a gente não vai falar da nossa lei, tá? Mas a gente vai falar assim, o que essa lei implica? Sim. Que informações eu tenho aqui nesse pequeno caderninho? Nessas cento e tantas páginas aqui, 160 páginas. O que isso traz de informação? O que isso muda na vida do engenheiro, do arquiteto, do empreendedor? Sim. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bora. E muda bastante coisa, hein? Muda? Muda. E aí eu quero aproveitar para me apresentar, porque vai que você está em casa e Sim. não me conhece. Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Eu sou responsável aqui pelo escritório Duarte Sintra Regularização de Edificações. Nós trabalhamos com regularização na Prefeitura, Receita Federal e Cartório, sendo a menina dos nossos olhos Receita Federal, porque a gente pode emitir a famosa CND e INSS para qualquer lugar do Brasil. Sim. Então, a parte de Prefeitura a gente acaba ficando mais restrito por conta de acesso e tudo mais, mas a parte de Receita Federal a gente está liberado para atender o Brasil inteiro, né, Gu? É isso aí. E quem é meu parceiro aqui na história é o Gu. Então, sempre que vocês pedem um orçamento, uma proposta, quem faz isso é o Gustavo Mota. Gu, vamos lá. Nós tivemos agora a lei, eu vou até ler aqui, Lei Complementar 952, de 22 de maio de 25, institui o Código de Obras e Urbanismo, que trata de normas relativas às obras, edificações e instalações, e instrumentos de ordenamento do uso e ocupação do solo no município de Atibaia. Cada cidade vai ter a sua própria legislação. Sim. Quais são os principais itens que a gente tem aqui dentro que interferem na vida do profissional, que interferem no que o cliente deseja, que interferem no que o empreendedor vai investir? Sim. O que você citaria aqui como principais itens dessa legislação? Dessa não, né? Mas das legislações municipais, vamos colocar assim. Acho que assim como, né, um todo, né? Quando a gente fala de legislação, aí a gente vai falar um pouquinho de parâmetros para você seguir, né? Então, isso aí não é diferente, né? Ele vai te dar ali parâmetros para a construção. E quais são os principais parâmetros que a gente sempre cai ali na hora de construir? É recuo obrigatório, é a questão de qual a altura máxima permitida para construção, se um local vai permitir, por exemplo, um desdobro de terreno ou não. Então, assim, isso aí vai trazer uma série de fatores que a gente acaba tendo que seguir para, vamos dizer assim, trazer para cada área um tipo de construção diferente. Então, isso tudo está implicado na questão do que a prefeitura tem como um objetivo de crescimento para a cidade. Então, tudo isso vai acabar trazendo regras para cada área. Então, uma área eu posso fazer uma coisa, na outra eu não posso. Uma área é um recuo, a outra não é. Então, seria basicamente aí esse caminho, vamos dizer assim, né? O Estatuto das Cidades, ele determina que todas as cidades acima de 100 mil habitantes, eu acho. Não vou lembrar de cabeça agora. E precisa ter o seu plano diretor. Sim. E aí o plano diretor, ele vem, que no nosso caso ele já tem aí quase 2 anos, né? Que foi feita a última revisão. Sim. Ele vem com um norte para a cidade. Para onde a cidade vai crescer. Porque o plano diretor não é só de construção civil. O plano diretor é de saúde, de educação, de tudo, né? Ele é um plano diretor para o município. Então ele coloca uma direção. O Código de Obras, ele vem para trabalhar junto com o plano diretor, para que a cidade de fato se desenvolva nisso. Acho que seria basicamente ali um livro de regras do que o plano diretor trouxe, né? Então você traz aquele plano diretor e ali você vai trazer um destrinchamento daquela ideia, né? Pormenorizar a situação, né? Porque o plano diretor ele é muito amplo, macro, né? Muito amplo. Tanto que a gente teve, né, aqui em Atibaia, o KMZ, né, que liberaram pra gente da macrozona, que seria ali as zonas ampliadas, né? Então você tem uma ideia ali do que vai acontecer, mas não específico, né? E isso daí traz agora uma especificidade, né? Dentro daquela macrozona, a gente tem agora os zoneamentos ali dentro. Então, pra gente ter uma ideia um pouco mais aprofundada, né? Beleza.
A gente sabe que não são todas as cidades do município que têm a mesma... Do município Sim, não, do país, no né? país. Que tem a mesma estrutura. Mas, via de regra, as cidades são divididas por zoneamentos, Sim. por zonas, por, né? E o que cada zoneamento define de maneira geral? Acho até que a lei antiga é mais clara Mais nisso clara, né? do que nessa nova que tem milhões de Tem mais zoneamentos, né? zoneamentos, né? Acho que no geral, assim, você acaba tendo uma divisão ali dos usos daqueles locais, né? Então você tem, por exemplo, um zoneamento que é mais residencial, um zoneamento que é mais comercial, um zoneamento... Então, assim, cada um vai ter uma especificidade diferente. Eu não vou ter um tipo de parâmetro para indústria, assim como eu tenho um tipo de parâmetro para residência. E assim traz, né, aquele norte que a cidade quer tomar. Então, essa área eu quero que ela cresça residencialmente ou eu quero que ela cresça comercialmente. Então, tudo isso vai ter essas divisões. Né? Como você comentou, a antiga legislação, ela tinha ali por seu nome, normalmente, zona residencial 1, zona residencial 2. Então, era mais fácil da gente até visualizar. Essa nova lei, ela já traz códigos, né? Então, você acaba tendo ali um... A gente vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho para acostumar. com ela, né? Mas assim, no geral, a gente lendo ali as suas características dessa zona, a gente vai entender o que é o crescimento daquela área. Se é uma zona mais residencial, se é uma zona mais comercial. A gente tem zonas mistas também, né? Então, tudo isso acaba impactando no seu tipo de construção. Que a gente sempre fala, você não vai comprar um terreno numa área industrial para construir uma casa. Não faz nem sentido, não faz né? sentido, entendeu? E além de não fazer muito sentido, você vai ter alguns empecilhos ali quanto ao tipo de construção que você consegue fazer. Então, por isso que é sempre legal estar analisando essa questão, né? É legal também a gente falar que, por exemplo, no nosso caso Atibaia, nós temos a região central, Sim. que temos prédios tombados, não é? Então, no nosso caso aqui, na nossa cidade, além de tudo isso, a gente ainda tem que se preocupar com a área de tombamento, com as áreas que são com DEFAT-FAM. Então, não é só a legislação municipal que a gente tem que seguir. É interessante observar isso, porque as leis, elas seguem uma hierarquia. Então, nós temos uma federal, uma estadual, uma municipal, e uma não pode... A municipal pode ser mais restritiva do que a estadual e a federal, mas ela não pode desfalar Sim, o que uma federal disse ou o que uma estadual disse. Então, Sim. se a estadual está dizendo que é no mínimo, sei lá, 125 metros quadrados de terreno, não tem terreno menor que 125 metros quadrados. Pode... A legislação municipal não pode falar, não, a gente vai liberar terreno de 100 metros. 100 metros, não pode. Né? Não pode. Você pode, por exemplo, falar, não, ali o mínimo é 200. Porque daí você está sendo mais restritivo do que o 125. Pode ser mais... Exatamente. Nós podemos, como município, ser mais restritivos, mas nós não podemos ser mais permissivos, né? Vou aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. Aqui, no Prod Prosa de Engenharia, nosso principal objetivo é trazer conhecimento, é trazer informação, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso, um pouquinho mais da parte técnica. Mas nós temos os nossos acreditadores, que são pessoas que acreditam na gente desde que a gente começou, alguns entraram depois. A Matrix Assessoria Contábil, que é uma das melhores contabilidades que a gente tem aqui na cidade, que inclusive é a nossa contabilidade. O CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é ele quem habilita os profissionais a trabalharem regularmente no estado. A Mútua, que é a Caixa de Assistência ao Profissional. Se você é profissional do CREA São Paulo ou de qualquer outro CREA e não conhece a Mútua, cara, tá perdendo uma oportunidade. Ela tem benefícios reembolsáveis por juros, assim, baixíssimos. O IPE, que é o Instituto Paulista de Entidades de Classe, então eu, como sou presidente da Associação dos Engenheiros, o IPE está sempre apoiando as associações. A Construexpo, que é a maior feira de construção civil de Atibaia e região. E nós estaremos lá em agosto. Sim, vai ter Tá chegando já, gente. A gente já tá em junho quase, meu Deus. 2 meses. A gente já tá em junho. Junho? A gente já tá em junho. Então... Não, tá chegando junho. Não, junho já. Hoje é dia 2. Ah, meu Deus. Então, conheçam a Construexpo. A gente, inclusive, tem que startar nossas coisas da Construexpo, com certeza. Silicolchões, porque quando a gente dorme bem, porque quando a gente acorda bem, nosso dia é muito mais produtivo. E a Cili é a número 1 de colchões no Brasil. E nós temos uma loja exclusiva aqui na Lucas, do lado da Lucena. Sim. Tarde na represa com o Rafael. Eu sei que tá ficando friozinho, mas nada te impede de fazer um passeio romântico na represa. Uma festa junina dentro da lancha. Sol lá, quem sabe, o pôr do sol. Muito bom. Mesmo com frio, vale a pena. Enriquecendo com Zero, que é o meu curso, onde você pode se tornar um aferidor de obras.
Quer saber um pouquinho mais? Chama a gente que a gente te conta tudo sobre o nosso curso, o nosso escritório, do Arte Centro de Regularização de Edificações, onde inclusive nós podemos fazer a sua estimativa de custos para ter tudo regularizado. E o Estúdio DC, que é esse estúdio aqui que você está vendo, que está à sua disposição se você quiser ter o seu próprio podcast. Gu, passado o momento patrocinadores, me fala uma coisa. Então a gente tem a hierarquia das legislações, Sim. beleza? Que tipo de informações de maneira geral? A gente não vai falar da nossa, mas vai falar generalisticamente. Você falou de recursos. O que são os recursos obrigatórios? Explica pra mim. Então, que trem é esse? A questão de recuo é uma coisa que impacta bastante na construção, né? Porque as pessoas acabam achando que comprei um lote, eu posso construir onde eu quiser desse lote. E não é muito bem assim. Normalmente, né, cada cidade ele vai ter a sua legislação, né, como você disse, mas o recuo, ele entra na questão de que é um espaço que a gente tem que deixar sem a construção, né? Claro que vai ter ali algumas exceções, dependendo do tipo de construção e assim por diante, mas é um espaço que você tem que deixar sem construção. Então a gente tem, por exemplo, recuo frontal, recuo lateral e recuo de fundo. Que seria basicamente ali onde a sua construção tem que estar posicionada no terreno. Então, por exemplo, recuo frontal de 5 metros, a partir da linha, né, de início ali do terreno, eu tenho que deixar 5 metros sem a construção, para que daí eu venha começar na minha construção. Basicamente, seria esse o caminho, né? Seria você posicionar a construção dentro do lote. Então, por que cada prefeitura faz isso? Aí, lógico, depende de zoneamento, depende do qual é o interesse ali, mas normalmente é para você ter uma construção mais saudável também. Então, você tem que ter ali passagem de ventilação, iluminação, uma série de fatores. Mas, por exemplo, um recuo frontal, muitas das vezes tem uma via ali que tem possibilidade de alargamento futuramente. Então, você não pode ter uma construção ali que vai impedir, por exemplo, esse posicionamento aí com relação à ampliação dela. Então, por isso que tem algumas regras de recuos que isso acaba acontecendo. Um exemplo que acaba acontecendo aqui, por exemplo, a gente pode ter edículas, né, encostadas no fundo do terreno. Mas entre a edícula e a construção principal, você tem que ter esse recuo, que é exatamente ventilação, iluminação e assim por diante. Então, essa é uma das importâncias, né, que muitas das vezes o pessoal não leva em consideração, porque ela acha que comprou o terreno pode construir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Mas tem essa questão dos recuos que você tem que deixar também, né? É interessante, né? Porque o terreno é meu, mas eu não posso fazer nem o que eu quiser, nem para o que eu quiser, né? Então, tanto o que vai ser instalado, quanto como vai ser construído, a legislação municipal, ela... Não é que ela determina, mas ela molda, né? Ela vai te norteando. E aí você contrata um excelente profissional, um engenheiro ou arquiteto, que vai desenvolver o projeto dentro do que a legislação permite, atendendo a sua necessidade. Isso é uma coisa interessante de falar, porque nós, aqui, nosso escritório é um escritório especializado em regularização. Ou seja, a gente regulariza, a gente deixa a documentação ok de construções que já existem. Situações constituídas que precisam ser regularizadas. Mas, se você vai começar uma construção, faça direitinho. Contrate um profissional, siga a legislação municipal. E aqui é muito mais do que ficar dentro da lei. É o que o Gustavo falou, é uma residência saudável. É você ter ventilação, é você ter iluminação, é você não ter um cômodo mofado, é você não ter um cômodo escuro. E para regularizar, você vai ter que contratar um engenheiro. Então, assim, já contrata antes. Não, com certeza. Já contrata no projeto. Não, e isso é muito legal, porque a gente sempre tem essa visão de que é burocrático, é só para, vamos dizer, te atrapalhar, te bloquear ali, mas na verdade não. Isso vai te nortear a ter uma residência muito saudável, né? E além disso também te evitar de problemas futuros. Porque, por exemplo, esse recuo frontal, vamos dizer que você não respeita ele. Você começa a sua casa ali no alinhamento do terreno. E aí futuramente a via vai ser, né, ampliada. Então eles vão precisar fazer essa ampliação na área que seria um recuo. Então, assim, você perder, por exemplo, ali um espaço de jardim é muito mais tranquilo do que você ter que perder ali parte da sua cozinha, da sua sala, né? Entendeu? Então, assim, tem essas questões também, que a burocracia ela não vem só para te prejudicar, né? Vamos dizer assim. O pessoal imagina que é assim, né? Mas na verdade não, ela vem também para te orientar a evitar que você tenha problemas, assim como iluminação, ventilação e assim por diante. Além dos recursos obrigatórios, eles não chamam recursos obrigatórios à toa, né? Eles são obrigatórios.
A gente tem também coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, área de ocupação. Você consegue explicar um Sim. pouquinho para mim desses outros itens? Sim, tem bastante, né, essa questão dos índices, né? Então, por exemplo, o que o pessoal até costuma, né, entender um pouquinho mais é a taxa de permeabilidade, por exemplo. Que a taxa de permeabilidade é o quanto por cento ali do terreno você tem que deixar para a água escoar realmente. Porque imagina assim, todo mundo construindo em todos os lotes, então uma área que já era de escoamento, tudo pavimentada. Vai chegar um tempo que, né, essas águas elas vão cair para onde? Isso pode implicar ali em alagamentos e assim por diante. Então, essa taxa de permeabilidade ela já é planejada exatamente para você ter um mínimo de escoamento naquele local. Para E contribuir um você pouco com a... vai ampliando isso tudo vai ajudando a você não ter ali, né, um problema até mesmo para a cidade, né? Então, isso é uma questão que isso acontece bastante e o pessoal até já entende mais. Mas, por exemplo, o índice de ocupação, taxa de ocupação, ele entra ali no quanto do terreno você pode construir. Porque além da questão do posicionamento da casa, né, que o recuo vai te nortear, você tem também a porcentagem do terreno que você pode construir. Então, por exemplo, 70%. Então, eu não posso, vamos dizer que eu tenho um terreno de 1.000, eu não posso construir os 1.000 de construção. Eu vou poder construir ali 70% daquele lote. Então, posso chegar ali 700 metros de construção. E tem também a questão da questão do quanto eu posso construir em índice, né, vamos dizer assim. Então, 1,5. Então, na coeficiente de verdade, aproveitamento, né? seria 700 mais 350. Então, isso vai te permitindo ali ampliar a construção para cima, vai te norteando ali na questão da construção em si, né? Quantos de pavimentos você pode construir, qual é o tamanho e assim por diante, né? Então, isso vai te ajudando ali um pouquinho nisso, né? Então, a taxa de ocupação é o quanto eu posso ocupar do terreno. Isso, E o coeficiente de aproveitamento é quantas vezes eu posso construir a área do terreno. isso. É basicamente isso. Beleza. E aí eu tenho... Isso é um negócio bem legal, né? Porque quando a gente faz a... Quando monta o projeto, né? Uhum. Então, se fosse a área ocupada é onde chove e não molha, É, né? Então, basicamente. choveu, não molhou, é a área ocupada. Por quê? Porque eu posso ter uma área de ocupação e ter uma taxa de ocupação maior ou Sim. um coeficiente de aproveitamento maior. Por quê? Porque eu não posso ter pavimentos. Sim, então. Então, a área que eu ocupo do solo não necessariamente é a área final da minha construção. Porque se eu tiver 2, 3, 4, 5 pavimentos, essa área vai se multiplicando. Você está usando aquele mesmo espaço, né? Porém, a área construída ela é maior, porque ela vai subindo e você vai tendo mais áreas úteis, né? Então, isso acaba também implicando ali nos índices, né? Eu acho interessante porque quando eu dava aula de projetos, isso era uma das coisas que mais dava nó na cabeça dos alunos, né? Mas se eu não tô podendo ocupar mais, como que pode um terreno de 1.000 metros ter 5.000 metros de construção? Sim. Porque a gente tá falando em pavimentos, a gente tá falando Sim, em andares, né? Ah, mas ele ocupou 70% da ocupação? Ele respeitou 70%? Respeitou. E como que ele respeitou 70%? Que é muito maior que a área de E terreno, tem uma área né? maior, mas é isso, porque o que eu ocupo em área não Sim. necessariamente é o que eu tenho de área construída. Né? Quais outros itens a gente tem? A gente fala aqui também sobre empreendimentos, Sim, né? também. Então, por exemplo, aonde eu posso ter prédio, onde eu posso ter conjunto vila, onde eu posso ter casa geminada, onde eu posso ter construção unifamiliar, multifamiliar, ou industrial, né? Porque não é porque é residencial que eu posso construir um prédio, não necessariamente. Sim. E isso é muito importante, né? Porque você também entra numa questão além do seu lote apenas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma área ali que vai me permitir construir um prédio, sim ou não? Vai me permitir construir uma residência multifamiliar, sim ou não? Por quê? Isso pode implicar diretamente na infraestrutura urbana, né? Então, você tem a questão de saneamento, você tem a questão de trânsito, você tem uma série de fatores. E isso ele já vem pensado também na legislação. Porque se eu pudesse fazer qualquer coisa em qualquer lugar, né, vamos dizer, você tem uma área ali com uma infraestrutura baixa e os terrenos permitem você construir diversos prédios. Começa a sair muito prédio naquela área, a infraestrutura não vai dar conta. Então você não tem escoamento de trânsito, você não tem escoamento, né, de própria questão de água, luz, essas coisas. Então, por isso que isso é muito importante. Porque ele vai te nortear ali também, para você também não acabar prejudicando a cidade como um todo, né? Então, isso que é muito legal também. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, mas naquele bairro pode, nesse não pode por quê? Porque às vezes não tem uma infraestrutura adequada. Então,
por isso que é muito importante você seguir também essa questão, né, dos locais, assim por diante, né? Nesse lance de infraestrutura, uma coisa muito interessante, muito importante, é indústria. Sim. Porque, e aí a indústria tem a parcela de responsabilidade dela, né? Dependendo do tipo de produto que ela trata, aí ela mesma já tem que fazer o tratamento dos seus próprios resíduos, porque ela não pode colocar na rede nenhum tipo de resíduo químico Sim. ou qualquer coisa assim. Por isso que normalmente as indústrias acabam ficando num setor que é exclusivo industrial, até para a gente poder ter esse maior controle, né? Sobre tudo isso. Outro item importante é que tipo de empreendimentos pode ter do ponto de vista de KNAI. Então, por exemplo, eu posso ter uma zona mista. Sim. Então, eu posso ter, sei lá, uma funilaria ou uma empresa que produz muito barulho ou alguma empresa química que mexe com produtos químicos. Então, que tipo de empreendimento do ponto de vista de atividade empresarial Sim. eu posso ter em cada segmento? Então, por exemplo, antigamente nos R1 não podia ter nem padaria, né? Então, tem lugar que pode, mas só atividades de baixo impacto, Sim. de baixo barulho, Sonoro, né? sonoro, que não tem um impacto sonoro, que não tem um impacto... Vai precisar vir muitas carretas descarregar matéria-prima. Ou, de repente, é uma rua que não passa uma carreta. Sim. Então, tudo isso é analisado e o Código de Obras traz tudo isso, Sim. né? Acho que é até por isso que aí a gente cai naquele negócio que a gente sempre fala, né? De que a construção irregular, a gente trabalha com isso, mas a gente não orienta isso. Porque quando você segue essas regras, né, você acaba tendo uma qualidade de vida até melhor. Porque é que nem você comentou, se você vai fazer uma casa numa zona ali que não poderia, por exemplo, né, ou vamos dizer que é mista, ou você constrói um comércio que não poderia naquele local e tudo mais, você impacta na vida de diversas pessoas, né? Então, por exemplo, mista, normalmente não pode algo que tem muito barulho, porque vai ter casa ali também. Então, imagine você ali com uma atividade que faz muito barulho por muito período, então você acaba impactando na vida das pessoas. Então, por isso que você seguir as regras é muito importante, porque a ideia é que realmente traga uma qualidade de vida boa para todo mundo, não somente, né, na residência, mas também até mesmo no âmbito comercial, no âmbito industrial e assim por diante. Então você acaba tendo essas divisões exatamente para trazer uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Então tem as zonas residenciais que são exclusivamente residencial, tem as mistas, que normalmente tem atividades que permitem, mas que tem outras que não, exatamente por conta da residência. Então isso é muito legal, né? Outra coisa interessante também é que até no plano diretor, o Código de Obras ele vem para alinhar isso, né? O crescimento, o desenvolvimento da cidade, né? Quais são as futuras áreas de expansão urbana, aonde vai continuar rural, onde pode ter um tipo de expansão, onde não pode, porque aí determina para onde cresce, né? Para que lado cresce. Porque acontece, Atibaia é uma cidade dessa que a gente tem alguns vazios urbanos. Então, começa a se desenvolver ou pela beira da rodovia, ou alguma coisa nesse sentido, e no meio vai ficando uns buracos, né? Sim. E aí acaba dificultando, porque a malha viária acaba ficando, né? Não faz muito sentido passar por aqui, mas precisa chegar lá. Sim. E plano de... Estação, como fala, UBS, Unidade Básica de Saúde, escola. Então, tudo isso também é desenvolvido com esse direcionamento, É né? um pensamento, né? Realmente. E até entra também a questão ambiental, né? Que Atibaia tem essa questão ambiental. Atibaia é uma APA inteira, né? Para você, assim, não sair construindo em qualquer lugar, até mesmo pela questão de infraestrutura, né? Se você constrói irregularmente numa área que é uma preservação, né? Vamos dizer que você não vai ter infraestrutura nenhuma naquele local. Porque Sem realmente contar... não pode chegar até lá. Então você vai estar, né? Além de estar cometendo um crime ambiental, né? Então, assim, dependendo da localização e o tipo de construção, né? Então, além de você estar cometendo um possível até mesmo crime, você não vai ter uma infraestrutura de apoio, né? Então, por isso que fazer tudo de acordo com a norma é importante. Você sabe para onde vai crescer, você sabe onde você pode construir e assim por diante. Gu, eu tenho um terreno, certo? E eu quero construir, mas eu não sei o que pode. Eu tô aqui pensando, sei lá, se eu faço alguma coisa multifamiliar ou se eu faço só uma construção para mim. O que o proprietário tem que fazer? Quem eu procuro? Aí você tem que procurar realmente, né, um profissional qualificado para fazer isso, né? Então, um engenheiro, um arquiteto,
Ele vai te dar esse apoio, né? Realmente para você entender o que você pode fazer naquele local. E além disso, né? Qual seria a melhor escolha, vamos dizer assim. Porque nem sempre o que você quer é a melhor escolha para aquele local. Então, acho que principalmente quem entra na questão de empreendimentos, né? Então, você vai fazer uma construção para vender, você vai fazer alguma coisa realmente para empreender. Eu acho que você procurar um profissional já antes é muito importante. Para você entender com o profissional qual é a melhor solução para aquele local. Se você já tem um terreno, ou às vezes até mesmo procurar esse profissional antes de achar um terreno. Se você, eu quero construir 3 casas, aonde que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Quero construir uma casa geminada, aonde que eu posso? Eu posso realmente? Então, assim, você entender, porque tudo isso vai te direcionar, né? Então, às vezes você compra um terreno falando assim, não, vou construir uma casa geminada ali para vender. E aí, chega na hora, não pode. Aí você comprou o terreno, então ou você vai ter que modular aquilo para fazer uma casa, e às vezes não é realmente a sua intenção. Então, acho que procurar, né, o profissional já desde o início é muito importante. Porque ele pode te assessorar até mesmo na compra do terreno. Porque às vezes você compra o terreno pensando em uma coisa e ali não pode. Então, isso que é muito, muito importante, né? Sem contar aqueles terrenos, né? Que o cara compra um terreno super barato, achando que tá levando vantagem, e tá comprando um terreno que de estrutura, de fundação, ele vai gastar muito mais. Vai gastar com muro de arrimo. Então, assim, o terreno não tá barato à toa, presta atenção. Normalmente você não acha, assim, né, um terreno muito barato, assim, à toa. Então, tem essa questão, tem a questão própria ambiental, porque às vezes você quer construir ali e a parte ambiental não vai te permitir, muitas das vezes. Tem a questão de árvores, supressão de árvores, movimentação de solo. Então, é uma série de fatores que às vezes você acha que você está comprando uma coisa muito boa e pode ser que às vezes nem é tão boa assim, né? Você lembra aquele cliente que veio aqui, que ele pediu pra gente fazer um estudo de um terreno que ele queria comprar? Sim. Gente, o terreno era 80% arborizado. Tipo, era um bosque o terreno do cara. Quer dizer, o terreno do cara não, porque ele não comprou, eu acho. E aí ele queria que eu falasse pra ele que ele podia comprar e que ele ia poder construir. Só que o terreno dele era um bosque e tava acoplado a uma área de parque nacional, né? Parque estadual de preservação. Apesar do terreno dele estar dentro do loteamento, estava tão inserido. Quando você olhava pelo mapa, assim, né, no Google Earth, você via assim. Eu falei, cara, eu não sei se você vai conseguir construir a hora que você comprar. E ele falava assim, não, mas fala pra mim que eu posso construir, que eu vou comprar agora o terreno. Eu falava, cara, eu não vou falar. Sim. Porque nem o meio ambiente não falava assim, não sei. Porque, né? Porque o meio ambiente olhava a foto por cima e falava assim, então. E o cara pedindo, pelo amor de Deus, pra eu falar pra ele, compra que vai dar certo. Cara, eu acho que não ia dar certo. Sim. E ele foi embora chateado, né? Porque ele pagou a minha consultoria e eu falei pra ele não comprar o terreno. Ou falei pra ele, na verdade, assim, eu falei, você compra o terreno. Se não puder construir, tá tudo bem pra você? Porque na situação que tá, eu não consigo te garantir que você vai poder construir. Porque tava com muita cara de que tava muito perto do Parque Estadual de Preservação. O terreno dele tava muito cheio. Eu não sei o que seria autorizado ali em termos de supressão, movimentação de solo, nada disso. E ele tava com pressa, né? Ele tava com pressa também, né? Ele queria uma resposta rápida, ele não queria esperar uma análise, esperar um profissional com uma certidão ou algo do tipo. Então ele queria em 2 dias uma resposta para ele fazer o negócio. Mas aí não é um caminho inteligente, né? Porque você não tem um profissional. Porque aqui no escritório a gente não trabalha com essa parte de meio ambiente, né? Mas a gente não tem um profissional realmente do meio ambiente ainda que tivesse, analisando. Nem o pessoal do meio ambiente não quis palpitar. Não tem uma certidão, né, da prefeitura informando o que pode e o que não pode, e assim por diante. E tudo isso leva tempo, né? Então, por isso que a gente fala que às vezes você comprar ali no impulso de que, tá barato, é muito bom, às vezes não é a melhor saída. Porque às vezes o seu pensamento é uma coisa e a permissão é outra, né? Então, cai nesse quesito, né? Eu acho que naquele terreno dele ali, ele ia poder fazer aquele negócio de árvore que tem arvorismo. Sim. Ele ia ter que montar cabanas no chão, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Que derrubar a árvore ali para conseguir construir, eu não sei se autorizaria ou não. E outra coisa importante, por exemplo, nós poderíamos ter pedido uma certidão de uso do solo para analisar o que poderia ser feito, colocar o empreendimento que a gente queria construir, fazer um croquis de onde ficaria a casa. Só que tudo isso leva tempo. Sim. Tem que colocar a certidão. As certidões, elas são muito interessantes, inclusive para quem for vender um terreno falando assim, vamos pensar, você corretor, tá vendendo um terreno e falando pro cliente, vai poder desdobrar depois.
pega a certidão na prefeitura dizendo que vai poder desdobrar. Porque aí você vende o terreno com a certidão e não com a sua palavra. Sim. Porque a legislação muda. A legislação mudou, Sim. né? Não faz nem 15 dias que a legislação mudou. Então, assim, de repente você assina o contrato hoje, amanhã sai uma lei nova. Sim. E aí? Aí foi você que mentiu pro cliente? Não, porque no dia que você falou podia, mas 2 dias depois não podia mais. Então, quando a gente trata com legislação, e a gente é o empreendedor, ou a gente está fazendo o negócio, é importante ter as certidões emitidas, as autorizações, tudo antes de fechar negócio, antes de, né, organizar a coisa toda, para que tanto a gente não passe vergonha, como não perca dinheiro, né? Sim, né? Eu acho que é importante, até como dica, né, realmente para quem tá na área, é entender isso, que as pessoas elas vão querer muitas dicas, né, para você, e elas vão levar isso como uma verdade. Então, assim, é esse negócio de prazo, esse negócio de entendimento do que pode ou não pode, e essas coisas podem mudar. Então, normalmente vai fazer uma proposta, coloca um prazo ali naquela proposta. Então, essa proposta é válida por tantos dias. Já deixando ciente que se mudar a legislação isso pode mudar, porque às vezes você faz lá um orçamento de construção levando em consideração tal coisa, e depois isso muda. Então, esse seu orçamento não vai ter mais validade. Então, tudo isso é importante ter essas análises, né? Essas observações de que a legislação muda, as coisas podem ser alteradas, e realmente é o que você falou, pode ser que daqui uma semana, daqui 2 dias mude. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa que as leis municipais normalmente determinam é quantidade de vagas obrigatórias, de vagas de estacionamento, quantidades de unidades imobiliárias permitidas. Muitas vezes eu posso ter uma altura X, mas não posso ter mais de tantas unidades imobiliárias. Então, eu posso ter um prédio de 8 andares, mas eu não posso ter mais de 15 unidades imobiliárias. Então, eu não posso colocar 2 por andar, por exemplo. Sim. Né? Então, são itens que as legislações, e aí eu não estou falando exclusivamente dessa, eu estou falando de maneira geral, Sim. as legislações determinam, né? Sim, com vaga certeza. de idoso, vaga de deficiente, os tamanhos das vagas, quantidade de dormitórios obrigatórios, até a gente tem o Código Sanitário Estadual, que também ajuda nessas informações, e daí para cada estado também vai mudar, né? A gente estava onde? Em Brasília. E aí eu tava com a Thaís do McDonald's. Aí eu levantei a mão assim, ó. A minha mão ficou 5 centímetros do teto. Eu falei, gente, não passa no Código Sanitário Estadual. Só que lá é Brasília, né? É outro estado. Então, o Código Sanitário não vale lá, Sim. né? O que eu tô acostumada, né? Sim. Então, essas coisas, elas acabam sendo alteradas, né? De local para local também. Então, isso também é legal de você levar em consideração, porque não é porque aqui pode que na cidade vizinha vai poder. Então, muitas das vezes isso pode ter diversas alterações realmente, né? Então, a questão de vaga, a questão de acessibilidade, a questão de... realmente, né? Todos os itens que você pensar na construção vai estar dentro do Código de Obras. Porque ele realmente vem já para te orientar quanto a tudo que você pensar, basicamente. Então, por exemplo, pergolado, que é uma coisa que cai muito, né? Pergolado, eu posso construir ele em recuo? Aqui em Atibaia você não pode. Porque o pessoal já entende, né? Que realmente o pergolado, normalmente ele vai ser coberto ali em sua grande parte das vezes. Então, tudo isso, né, a prefeitura vai trazer como regra para diversas coisas que você tem de dúvidas, né? Então, realmente é um, vamos dizer que um manual da construção, basicamente, né? E é muito... Ó, aqui, ó, só pra você ter uma ideia aqui, né? Nesse caso, eu abri numa folha aqui, ó. O anexo 1 fala de tipologias de pavimento, 2 fala de vagas de estacionamento, 3 fala de detalhes da vaga de estacionamento, acessos de veículos nas esquinas, é um negócio que pouca gente presta atenção. Muda, né? Ocupação do solo, uso do solo, atividades sujeitas à legislação específica, áreas protegidas, modelo de placa de loteamentos de acesso controlado, especificações e valores de multas, equipamentos urbanos de saneamento, estudo hidrológico, definições. Então, a gente acaba tendo tanta coisa envolvida em uma legislação só, né? Os tipos de zonas, aqui ó, zona de interesse social, zona de pesquisa científica, zonas de regularização fundiária. Sim. Por que zona de regularização fundiária? Porque a gente tem muitos loteamentos clandestinos. E presta atenção, cuidado na hora de comprar um lote. Veja se ele realmente é de um loteamento regular. Porque qual que é o grande problema de comprar um lote no loteamento clandestino? Além do fato de você não ter a sua matrícula e você não ser real proprietário, que pra mim já é um super problema, a gente tem a questão de infraestrutura que o Gustavo falou.
Normalmente, você vai comprar, né, um lote nesses loteamentos clandestinos, né? Você não vai ter uma infraestrutura. Então, você não vai ter ali água, você não vai ter... Muitas das vezes até passa no terreno principal, mas será que aquilo vai comportar realmente esse loteamento que existe, né? Além da questão de você não conseguir aprovar projeto, se você estiver construindo e a prefeitura identificar, ela pode demolir. Então, é uma série de coisas que vai impactar diretamente no seu dinheiro, além de multas e assim por diante. Então, é uma coisa muito complicada, né? Quer ver um item que sempre dá ruim em loteamento clandestino? Além de todos os outros? Largura de via, por exemplo. Sim. Porque o cara coloca um trator, faz uma rua, O tamanho né? do trator, né? Do tamanho do trator e vende os lotes. Então, tipo, ali você não consegue ter uma área de manobra, você não fica perigoso. Às vezes não passa 2 carros Sim. ao mesmo tempo na via. Então, são coisas que são importantes para a segurança depois. Pensa as crianças brincando na rua depois. E aí, entendeu? É tudo muito perigoso. Além do que você não é proprietário, não é proprietário do que você está comprando, que para mim é o Sim. mais grave, né? Isso é complicado. Mas toda a parte de infraestrutura, tudo isso interfere, né? Sim. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Acho que no geral é identificar isso, né? Que a legislação ela não tá ali só pra o que o pessoal acha, né? Que é atrapalhar você. Na verdade, pelo contrário. Ela tá pra te nortear e te ajudar realmente, né? Então você vai trazer diversos índices e tudo mais pra evitar problemas futuros e uma série de fatores que muitas das vezes a gente nem pensa, né? Então a questão de... Muito difícil. O pessoal às vezes está comprando em um terreno, quer construir, quer fazer alguma coisa e não pensa na ventilação, iluminação, não pensa em segurança, não pensa na infraestrutura urbana, se isso vai se adequar ou não, não pensa na questão de uso. Tá, vou construir aqui um comércio, tá tudo certo. Não, porque às vezes é uma zona que não permite. Então, isso vai muito além do que só a construção ensina. Não é ali apenas a minha casa construída e isso. Então, ele vai muito mais além, que ele vai para a cidade como um todo, né? Então, Eu acho importante a gente falar o seguinte: nós trabalhamos com regularização, sim. mas nem tudo dá para regularizar, tá? Sim. Tem coisa que não dá. Se você construiu na via pública, se você construiu numa viela sanitária, se você construiu na calçada, se você ocupou recuo que não poderia ocupar, dependendo da situação, pode ser que seja necessária demolição, não da casa toda, mas daquele pedaço. Sim. Então, assim, poxa, não é mais fácil procurar o profissional antes, fazer tudo de forma segura, as rampas de acesso Sim. ao imóvel, entradas. Principalmente comércio, né? Principalmente comércio, a questão da acessibilidade, gente, prédios novos. Os unifamiliares Sim. até são dispensados, mas assim, todo o restante você está fazendo agora, é novo. Já pensa na acessibilidade, já pensa no uso. Sim. Porque depois, aí você vai construir um prédio comercial e o cara não vai conseguir um alvará de licença de funcionamento porque o prédio não é acessível, sendo que na construção custaria quase nada a mais o prédio ser acessível e agora que o prédio está pronto vai custar Sim. caro para quebrar, às vezes às vezes até trocar o piso todo. Sim, com certeza. Então assim, são coisas que precisam ser feitas que se forem pensadas antes, fica muito mais econômico, muito mais interessante, muito mais inteligente. A engenharia tá aí para isso, a arquitetura tá aqui para isso, né? Para tornar o ambiente mais interessante, para trazer maiores soluções, para que seja saudável. Ah, mas aí eu faço tudo errado e depois eu regularizo. Não é assim que funciona. Tem coisa que não dá regularização. Tem coisa que dá regularização, mas as multas são altíssimas. Então, eu acho... não vai pelo lado de eu faço errado e depois eu resolvo, não. Tá? Apesar da gente estar aqui para resolver. Sim. Mas a gente tá aqui para resolver a situação constituída, as casas que já existem. Há mais de 5, há mais de 10 anos a gente tá aí para trazer solução. Mas vai começar novo? Começa certo. Sim. Faz bobagem, e cai muito naquele negócio que você comentou também, né? Você tem ali... vai construir e depois você tem que pagar um profissional para regularizar. Então, por que já não contrata o profissional antes e faz certo? Porque você tem essa série de fatores, né? Até mesmo em questão de valor investido, né? Porque assim, mesmo que seja para você, é para mim, eu não vou vender. Um dia pode ser que você tenha que vender, um dia pode ser que você queira vender. Um dia isso vai virar inventário, desculpa. Então, né? Então, assim, já pensa qual é o melhor caminho para mim realmente ter esse prédio valorizável, né? Então, a questão de acessibilidade, a questão de uma série de coisas que vai implicar diretamente no valor final do imóvel. Então, eu vou pensar ali que uma coisa que faziam muito antigamente, principalmente, hoje em dia já não fazem tanto, é a questão de você adequar muitas das vezes tamanho de pia, de bancada,
pro tamanho da pessoa que tá vivendo naquele local. E na hora de vender, você pode pegar uma pessoa que não é daquele tamanho. Isso vai implicar diretamente, às vezes, na venda. Apesar de você poder reformar e mudar. Mas, às vezes, a pessoa só quer comprar e do jeito que tá. Então, pensa ali no tamanho adequado para todo mundo, acessibilidade para todo mundo. Porque, no final, a construção acaba sendo muito mais valorizada do que se você não tivesse aquilo, por exemplo, né? Eu acho que... Acho que o planejamento, né? A gente já falou isso no episódio com o Reginaldo, no episódio com a Priscila, né? Acho que você planejar, acho que você já prevê no papel tudo que pode dar errado, tudo que precisa ser respeitado, tudo que pode ficar mais barato. Se você faz isso no planejamento, se você faz isso no orçamento, se você faz isso nos projetos preliminares, antes de começar a obra, mas aí eu vou perder 4 meses antes de começar a obra, você não vai perder. Porque você vai economizar. Você vai economizar em retrabalho, você vai economizar em coisa que não vai ter utilidade, você vai economizar na saúde, porque você vai ter um prédio ventilado, você vai ter um prédio seco, você vai ter um prédio, né? Sim. Então, pensa o quanto vai uma mãe com um filho que tenha problema de asma, Sim. bronquite, alguma coisa assim, morando numa casa úmida, morando numa casa escura. Quanto isso custa para a saúde do filho dela? Quanto isso custa de antibiótico? Não parece, mas a edificação é responsável. Sim. E quem fez a reedificação também. Então, assim, se foi você que construiu da sua cabeça, você está prejudicando a sua família. A gente fala muito Parece Sim. que é pouco, mas, poxa, é muito. E a gente fala muito dessa parte de umidade, porque é uma das que mais acontecem, né? A água e a construção civil não são Aí amigas. entra a questão do recuo também, né? Então, não Sim. respeita o recuo, fica aquele espacinho ali que não passa, não pega sol, não passa vento direito, fica umidade, aí dá doença muitas das vezes. Então a pessoa tá sempre ruim, sinusite, rinite, os próprios móveis, que aí começa a pegar umidade, começa a pegar bolor. Então, assim, tudo isso vai impactando a sua vida sem que você perceba muitas das vezes, né? E o responsável acaba sendo a construção. E você vê que louco, né? Porque daí isso vai trazer um maior aumento de pessoas adoecidas para a unidade básica de saúde, Sim. que vai trazer, né? Tá vendo como tudo impacta no final das contas? E aí a criança perde o dia de escola porque não tá bem. Aí ela acaba ficando com a saúde... Sim. Por conta da saúde debilitada, ela pode ficar também com o acompanhamento escolar debilitado, porque ela não consegue ir pra escola todo dia, porque ela vive se tratando, né? Eu lembro quando eu era mocinha, eu tinha uma melhor amiga que morava do outro lado da rua e o irmãozinho dela tinha bronquite. Nossa, era assim, todo mundo se revirando pra comprar bombinha, pra fazer inalação, e nos cuidados com ele, era sempre... Então, é uma pessoa que já precisa, no caso de uma criança, de mais cuidado, de mais atenção, faltava muito na escola, toda essa questão que pode interferir no adulto que ele é hoje. Não conheço mais, nunca mais vi depois que cresceu, mas assim, são coisas que podem interferir sim na vida, né? E a construção, né? A construção pode melhorar muito essa situação, né? Porque se você tem uma construção saudável, automaticamente quem tá ali dentro acaba ficando mais saudável. Ainda que tenha algum tipo de E questão de saúde, ela tá dentro do melhor ambiente possível, né? E a gente vê bastante isso também na questão de, né, comparação, né? Que a gente vê muito em Atibaia, o pessoal vindo de outras cidades para morar em Atibaia exatamente por conta da qualidade. É lógico que a construção em si ela já tem o seu poder, mas a cidade como um todo também sofre um pouco por isso, né? Então você tem muitas construções que não foram pensadas, muitas construções irregulares, né? Que de uma maneira vai trazendo um acúmulo para a cidade também, né? Então isso também acaba impactando como um todo, né? E acho que a questão da desvalorização, que foi um dos pontos que você falou, né? Então, um imóvel irregular, ele normalmente é desvalorizado em 30% do valor de mercado. Sim. Então, poxa vida. Quer dizer, então, que se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse regularizado antes, agora eu poderia... se o meu imóvel vale R$1 milhão, eu vou vender ele por 700 mil... Sim. Porque eu não tenho a documentação, porque eu fiz errado, porque vai ter que pagar multa para poder regularizar. Então, tudo isso interfere na questão econômica da família, né? Sim, com então, certeza. são muitas variáveis. E a legislação tá aqui para nos apoiar, né? Sim, com certeza. E eu acho que a questão também de você não deixar para depois a parte burocrática, né? Porque o pessoal tem muito disso, né? Depois eu resolvo a parte burocrática, depois eu resolvo isso. E aí, realmente, o depois acaba sendo pior do que o antes, né? Porque o antes você tá pensando ali já resolvendo, já tá fazendo, né? E o depois você não tem muita escolha muitas das vezes.
Então, assim, é uma coisa que não dá pra regularizar. Então, ou eu vou ter que demolir ou eu não tenho nada regular. Ou eu vou ter que pagar uma multa muito grande. Só que não tem uma escolha. O antes você tem escolhas, né? Vou fazer diferente ou vou pensar assim. Então, isso acaba impactando bastante no valor também, né? Você quer contar algum caos, alguma coisa que você lembre aqui que aconteceu? A gente teve esse caso do cliente, né? Que queria que a gente falasse Sim. pra ele de qualquer jeito que ele ia poder construir no terreno naquele terreno que ele queria comprar. E eu indiquei que ele não comprasse, Sim. a não ser que pra ele tudo bem não poder construir. Porque Sim, com certeza. eu não sabia naquele terreno. Eu acho que realmente ele não ia conseguir autorizações ali. A gente tem questões de que daí nem necessariamente é numa legislação municipal, né? Construção perto de rodovia, Sim, construção áreas públicas, né? O pessoal quer construir em calçada. Ah, mas a minha calçada tem 5 metros, mas Sim. ainda é calçada, Ainda é não calçada, é sua, né? E isso é aquele Vielas, negócio, né? Constrói, é um dinheiro de certa forma perdido ali, porque se você precisar regularizar, você vai ter que demolir. Então é uma coisa muito, muito complicada, né? Mas acho que assim, de causa sempre tem, né? Essa questão principalmente de construção em recuo, construção, né, que acaba tendo ali um uso que muitas das vezes não é permitido. Então, assim, eu acho que no geral isso aí sempre acaba acontecendo. Quando você não planeja antes, alguma coisa sempre vai sair ali do controle e principalmente multa, né? Que aí você acaba recebendo multa por estar irregular, multa por construir onde não pode. E isso é uma coisa que você não precisaria pagar, né? Apesar de muitas das vezes falar assim, eu vou planejar antes, né? Porque eu vou gastar igual, muitas das vezes você gasta menos, né? Porque você não precisa pagar multa, você não precisa... Então é uma série de fatores que isso acaba implicando, né? Beleza, Gu, pra quem está em casa, faça um convite para conhecerem a DIC Regularização. Sim. Conta que a gente faz a primeira análise documental gratuita, o primeiro diagnóstico. Conta para quem está em casa. Não, com certeza. Essa parte, né, inicial, a gente sempre faz sem custo nenhum, né? Então, realmente, para entender o que você precisa, né? Então, entender o que você vai precisar para regularizar, entender o que você vai precisar para ter uma documentação tudo certinho. Então, a gente pega esses documentos que você tem, analisa e vê o que será necessário para dar prosseguimento, né? A gente analisa valores, prazos, tá? Adriana, mas eu não tenho dinheiro para regularizar agora. Não tem problema. O importante é que você entenda onde você está. Olha, no seu imóvel hoje, você precisa de 30 mil para regularizar e eu preciso de 5 meses para fazer toda a documentação. Eu preciso de 4 meses para fazer toda a documentação. Baseado nisso, o dia que você for vender, o dia que você já sabe quanto você tem que pedir de sinal, quanto de prazo você tem que pedir para quem está comprando. Olha, vamos fechar negócio, só que eu só vou te entregar a documentação em 6 meses, tudo bem? Porque você já sabe. Porque tem gente que chega aqui, eu vendi meu imóvel, eu tenho um prazo de 30 dias para entregar a documentação. Cara, não vai entregar a documentação em 30 dias. Muitas vezes você perde Se tiver a venda, projeto e habite, você não vai entregar mesmo. Se for só Receita Federal e cartório, até pode ser. Mas assim, é um problema assim, eu acho que aí tudo entra naquela velha questão do planejamento, né? Porque mesmo que você não tenha condições para resolver naquele momento, você entender o que você precisa fazer. Porque você vai se planejar, você vai buscar ali caminhos para conseguir resolver aquilo. E mesmo que não seja o momento da regularização, se um dia aparecer uma oportunidade, você sabe o que você tem que fazer. E isso acaba implicando bastante, né? Que a gente sempre comenta aqui. Se não tem a condição financeira, principalmente, de fazer tudo, tenta fazer pelo menos prefeitura, porque prefeitura ali implica muito em prazo. Mas a gente sabe que receita, principalmente, é a questão de valor. Então, elimina o prazo, porque um dia você vende, você pede um sinal, e aí a questão do valor você a consegue, né? E aí o prazo você já eliminou. Então, o planejamento ele é muito importante por causa disso, né? Então, você saber onde você está e para onde você tem que ir, né? E esse primeiro passo, esse diagnóstico, Sim. Nós fazemos aqui para você sem custo, tá? Por enquanto. Sim. Até o nosso diretor financeiro mandar cobrar, até um dia tem que cobrar. A gente não tá cobrando. Então, para isso, para você entender qual o preço, qual o prazo, para você saber em que página você tá. E aí você vai ficar muito mais tranquilo, mesmo que você fique assustado, porque dependendo da situação pode não ser barata, dependendo da situação é mais barato do que você imagina. Sim. É isso que é muito louco, né? De repente você tá achando que eu vou gastar X nisso. Aí você descobre que é meio X. Você fala, nossa, era só isso? Se eu soubesse, já tinha regularizado. Sim. Então, vem pra cá. Mais algum recado? Acho que é só isso. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.